Você está falando sério, Isabela? Eu? Fingir ser seu namorado. A voz dele era um chicote, cortando o ar como uma lâmina afiada, e o mundo dela desabou em segundos, fragmentando-se em 1000 pedaços invisíveis. Uma decisão desesperada, nascida da mais pura intenção de proteger, mas tomada sob a pressão esmagadora de uma mentira inocente, estava prestes a explodir em uma humilhação pública avassaladora, um escândalo que ameaçava consumir tudo. Mas, como um raio em céu azul, algo inesperado, algo que desafiava toda a lógica e a razão, estava prestes a mudar o curso de tudo, virando o jogo de uma forma que ninguém poderia prever. Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés, não como um tropeço, mas como se a própria terra se abrisse para engoli-la. O ar rareou em seus pulmões, cada respiração um esforço excruciante, como se o oxigênio tivesse se tornado um luxo inatingível. As palavras de Ricardo, proferidas com uma frieza quase divertida, um sarcasmo velado que a feria mais do que qualquer grito, ainda ecoavam na sala, pesadas, cruéis, reverberando em cada fibra de seu ser. Não havia mais lágrimas para derramar, o poço havia secado, substituído por um vazio gélido que se instalava no peito, uma dormência assustadora que anestesiava a dor aguda, mas deixava um rastro de desolação. Ela olhou para o homem à sua frente, os olhos fixos, mas sem realmente vê-lo, como se sua imagem estivesse distorcida por uma névoa de desespero. A humilhação era um manto invisível, mas tão denso, tão pesado, que parecia esmagá-la, sufocá-la, tirando-lhe a capacidade de reagir. Ele não percebia, ou fingia não perceber, o estrago colossal que acabará de fazer, a devastação que suas palavras haviam provocado. A respiração dela era superficial, quase imperceptível, um fio tênue de vida, um esforço mínimo para se manter de pé, para não desabar ali mesmo. A dignidade, antes um pilar inabalável que a sustentava em meio às adversidades, agora se esfarelava em pedaços minúsculos, caindo silenciosamente aos seus pés, como areia entre os dedos. O tempo parou, congelado naquele instante de pura desolação, um momento eterno de dor e impotência. Aos 28 anos, Isabela carregava sobre os ombros o peso de uma resiliência forjada em anos de sacrifícios ininterruptos e responsabilidades que a haviam amadurecido precocemente. Em Campinas, a cidade que pulsava com a vida e a indiferença, um caldeirão de oportunidades e desafios, ela era a âncora inabalável de sua pequena família, o pilar que impedia que tudo desmoronasse. A mãe, Lúcia, com a saúde frágil como cristal e um coração puro que irradiava bondade, dependia dela para quase tudo, desde as tarefas mais simples até as decisões mais complexas. A irmã mais nova, Patrícia, estava prestes a se casar, um evento que deveria ser a coroação de um sonho, o ápice da felicidade, mas que se transformará em um pesadelo silencioso para Isabela, uma teia de ansiedade e medo. A família do noivo de Patrícia, tradicional e com expectativas sociais elevadas, havia criado uma teia de mentiras inocentes, mas perigosas, que agora ameaçava sufocar a todos, prendendo-os em uma armadilha de aparências. Lúcia, em sua ânsia de ver as filhas felizes e bem-sucedidas, havia inventado um namorado para Isabela, um rapaz muito bom que trabalhava com ela, para apaziguar as perguntas insistentes e os olhares curiosos da matriarca da família do noivo, uma mulher de princípios rígidos e olhar perspicaz. Isabela trabalhava como assistente pessoal para Ricardo Albuquerque, um empresário do setor de tecnologia, um homem de sucesso estrondoso, mas de uma frieza quase clínica, uma muralha impenetrável de profissionalismo. Sua vida era um cronograma meticuloso, cada minuto planejado, cada tarefa executada com precisão cirúrgica, e seus sentimentos, um mistério insondável, guardado a 7 chaves. A cobertura luxuosa em Cambuí, onde Isabela passava a maior parte de seus dias úteis, era um reflexo exato de seu dono, impecável, organizada até o último detalhe, mas desprovida de qualquer calor humano, um ambiente estéril e impessoal. Isabela era a engrenagem perfeita nessa máquina complexa, eficiente, discreta, sempre um passo à frente das necessidades de Ricardo, antecipando cada desejo, cada demanda. Ela se orgulhava de seu profissionalismo impecável, de sua capacidade de gerenciar a complexa agenda do chefe, de manter tudo em ordem, de ser a personificação da competência. Mas, para Ricardo, ela era apenas uma funcionária, uma peça substituível em seu tabuleiro de xadrez corporativo, sem qualquer valor além de suas funções. A aproximação do casamento de Patrícia, que aconteceria em São Carlos,
intensificava a angústia de Isabela, transformando-a em uma bola de nervos. A mentira sobre o namorado havia crescido, ganhando proporções gigantescas, e agora a avó do noivo de Patrícia, uma figura imponente e curiosa, com uma reputação de não deixar nada passar, exigia conhecer o sortudo no próprio casamento. Patrícia, desesperada, havia ligado para Isabela na noite anterior, a voz embargada pelo choro, um soluço que cortava o coração. Isabela, por favor, me ajuda. A vovó do Pedro não para de perguntar. Eu não sei o que fazer. Se ela descobrir que a mamãe mentiu, vai ser um vexame, uma vergonha que nunca mais vamos esquecer, e a mamãe não vai aguentar, a saúde dela é tão frágil. A pressão era insuportável, um peso esmagador que a sufocava. Isabela sentia o peso da felicidade da irmã e da saúde frágil da mãe em suas mãos, uma responsabilidade que a consumia. Ela precisava de um milagre, de uma solução desesperada, de um namorado para amanhã, um salvador que pudesse tirá-las daquela enrascada. Naquela manhã, enquanto organizava os últimos detalhes da viagem de Ricardo para uma conferência internacional, Isabela reuniu toda a sua coragem, cada gota de bravura que ainda lhe restava. Era uma ideia absurda, beirando o ridículo, mas a única que lhe restava, a última cartada em um jogo perdido. Ela esperou o momento certo, quando Ricardo estava prestes a sair, o semblante impaciente, a mente já em seus próximos compromissos, em seus negócios milionários. Com a voz trêmula, mas firme, ela expôs sua situação, a mentira inocente da mãe, o desespero da irmã, a necessidade urgente de um acompanhante para o casamento, um papel que só ele poderia preencher. Ela pediu, com a dignidade que ainda lhe restava, que ele, Ricardo, fingisse ser seu namorado por um fim de semana, um sacrifício mínimo para ele, mas a salvação para ela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, um vácuo que engoliu o ar. Ricardo a olhou, não com raiva, mas com uma incredulidade fria, quase divertida, um divertimento cruel. Um sorriso de escárnio brincou em seus lábios, um gesto que a feriu profundamente. Você está falando sério, Isabela? Eu? Fingir ser seu namorado. Isso é ridículo. Tenho mais o que fazer do que participar de suas farsas familiares, de seus dramas de novela. As palavras dele, cortantes como lâminas afiadas, a atingiram em cheio, rasgando sua alma. A humilhação era completa, pública, e a dor, excruciante, uma ferida aberta que sangrava em silêncio. O sorriso de escárnio de Ricardo era uma imagem gravada a ferro e fogo na mente de Isabela, uma cicatriz invisível que ardia. Ela sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de uma raiva contida, uma indignação silenciosa que borbulhava sob a superfície de sua compostura, ameaçando explodir a qualquer momento. Aquele homem, tão distante em seu mundo de privilégios inatingíveis, não tinha a menor ideia do abismo de desespero em que ela se encontrava, da profundidade de sua angústia. Para ele, era um pedido ridículo, uma inconveniência trivial em sua agenda impecável. Para ela, era a última esperança de proteger sua família de uma humilhação que Lúcia, sua mãe, com o coração frágil e a saúde debilitada, não suportaria. Isabela respirou fundo, um esforço consciente para controlar a torrente de emoções que ameaçava transbordar, engolindo-a por completo. Ela não podia se dar ao luxo de desmoronar ali, na frente dele, de mostrar qualquer sinal de fraqueza. Aquele momento, a rejeição fria e direta, apenas solidificava a percepção que ela já tinha, uma verdade amarga que a acompanhava tempos. No mundo de Ricardo, ela era invisível, descartável, uma sombra sem importância. Desde muito jovem, Isabela havia aprendido a ser forte, a erguer muros de resiliência em torno de si. A perda precoce do pai, um golpe devastador que abalou as estruturas de sua família, havia forçado Lúcia a assumir o papel de chefe de família, mas a saúde frágil da mãe logo a colocou em uma posição de vulnerabilidade, tornando-a dependente. Foi Isabela quem, ainda adolescente, com a inocência da juventude, mas a responsabilidade de uma adulta, assumiu as rédeas, trabalhando em bicos exaustivos, estudando à noite com a luz fraca de uma lâmpada, sempre com o objetivo inabalável de dar um futuro melhor para Patrícia e garantir o conforto e a segurança de Lúcia. Ela havia sacrificado seus próprios sonhos, suas próprias paixões, em nome da família, enterrando-os em um canto esquecido de sua alma. A faculdade de design de moda, um desejo acalentado desde a infância, um sonho colorido e vibrante, ficou para trás,
substituída por cursos técnicos e empregos que mal pagavam as contas, mas que garantiam o sustento. Ela nunca se arrependeu, pois o sorriso de sua mãe e a alegria de Patrícia eram sua maior recompensa, seu único consolo. Mas a cada novo sacrifício, uma pequena parte de Isabela se apagava, deixando um rastro de melancolia silenciosa, uma tristeza velada que a acompanhava. A vida em Campinas era uma batalha diária, uma luta incessante pela sobrevivência. O aluguel apertado, as contas que não paravam de chegar, empilhando-se na mesa da cozinha, a medicação de Lúcia, os estudos de Patrícia, tudo recaía sobre os ombros de Isabela, um fardo pesado que a curvava. O emprego com Ricardo, embora exigente e impessoal, desprovido de qualquer calor humano, era sua salvação financeira, a única tábua de salvação em um mar de dívidas. Ele pagava bem, e isso era tudo o que importava, o único critério que ela podia considerar. Ela se dedicava de corpo e alma, buscando a perfeição em cada tarefa, em cada detalhe, na esperança de que sua competência a tornasse indispensável, insubstituível. Mas a indiferença de Ricardo era uma muralha intransponível, uma barreira que ela jamais conseguiria quebrar. Ele a via como uma máquina, uma ferramenta, não como uma mulher com sonhos, medos e um coração que sangrava em silêncio. Aquele pedido, feito com tanta dificuldade, com tanta coragem, era a prova final de que ela não existia para ele além de suas funções, de seu papel como assistente. Isabela voltou para sua mesa, o corpo pesado como chumbo, a mente em turbilhão, girando em um redemoinho de pensamentos. A rejeição de Ricardo não era apenas um não ao seu pedido, era um não à sua dor, à sua humanidade, à sua própria existência. Ela sentiu uma pontada de ressentimento, um sentimento amargo que raramente se permitia sentir, mas que agora a invadia com força. Como ele podia ser tão alheio ao sofrimento alheio? Tão encapsulado em sua bolha de privilégios, em seu mundo dourado? Ela olhou para o telefone, o contato de Patrícia piscando na tela, uma luz que a lembrava de sua responsabilidade. Como ela daria a notícia à irmã? Como explicaria que a última esperança havia sido esmagada pela indiferença fria de um homem rico e poderoso? A imagem de Lúcia, com seus olhos esperançosos e sua fé inabalável, surgiu em sua mente, e uma nova onda de desespero a atingiu, sufocando-a. Ela não podia decepcioná-las. Não podia permitir que a felicidade de Patrícia fosse manchada por uma mentira que ela mesma havia ajudado a construir, um castelo de cartas prestes a desmoronar. A tarde se arrastou, cada minuto uma eternidade, cada segundo um martírio. Isabela tentou se concentrar no trabalho, mas as palavras de Ricardo se repetiam em sua cabeça, uma tortura silenciosa, um eco constante. Ela se sentia encurralada, sem saída, como um animal ferido preso em uma armadilha. A ideia de confessar a verdade à família do noivo de Patrícia, de expor a mentira de Lúcia, era insuportável, uma perspectiva que a fazia tremer. A vergonha seria avassaladora, um tsunami de humilhação, e o impacto na saúde de sua mãe, imprevisível, um risco que ela não podia correr. Ela se lembrava das histórias que Lúcia contava sobre a avó do Pedro, uma mulher de princípios rígidos, que valorizava a honestidade acima de tudo, uma figura imponente. Se a verdade viesse à tona, o casamento de Patrícia poderia estar em risco, desmoronando antes mesmo de começar. E Isabela não podia permitir isso. Ela era a protetora, a resolvedora de problemas, a fortaleza de sua família. Mas, desta vez, ela estava sozinha, sem recursos, sem esperança, à beira do precipício. O peso da responsabilidade era esmagador, e a solidão, um fardo insuportável que a consumia por dentro. A noite chegou, arrastando-se com uma lentidão torturante, como um véu escuro que cobria a cidade. Isabela estava em seu pequeno apartamento, um refúgio modesto, mas cheio de afeto, o cheiro de comida caseira de Lúcia pairando no ar, um aroma que normalmente traria conforto, mas que agora era um contraste agridoce com a tempestade que se formava dentro dela. Patrícia, alheia à profundidade do desespero da irmã, com a inocência e a alegria de quem está prestes a realizar um sonho, falava animadamente sobre os preparativos do casamento, os detalhes do vestido de noiva, a lista de convidados, cada palavra um lembrete doloroso da farsa. Cada palavra de Patrícia era uma punhalada silenciosa no coração de Isabela, que se sentia uma impostora, incapaz de compartilhar a alegria genuína da irmã, um peso esmagador de culpa. Lúcia, sentada na poltrona favorita,
observava as filhas com um sorriso cansado, mas feliz, os olhos brilhando com a esperança. Sua irmã está tão radiante, Isabela. E você, minha filha, também merece toda a felicidade do mundo. Tenho certeza que seu namorado vai adorar São Carlos, a cidade é tão charmosa. A menção do namorado fez o estômago de Isabela revirar, um nó de ansiedade se apertando. Ela forçou um sorriso, um esforço hercúleo para manter a farsa, enquanto a culpa e o medo a corroíam por dentro, como um veneno lento. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. As palavras de Ricardo, a imagem de seu sorriso de escárnio, se repetiam em um loop cruel em sua mente, uma tortura incessante que a impedia de encontrar paz. Ela tentou pensar em alternativas, em outras pessoas que poderiam ajudá-la, mas a rede de contatos de sua vida simples era limitada, restrita a pessoas que compartilhavam de suas próprias dificuldades. Seus amigos mais próximos, como Camila, sua colega de faculdade de anos atrás, estavam em situações financeiras tão apertadas quanto a dela, ou já comprometidos com seus próprios dramas e responsabilidades. Pedir um favor tão grande, que envolvia uma viagem e uma atuação complexa, parecia impossível, uma montanha intransponível. A cada ideia que surgia, uma barreira intransponível se apresentava, bloqueando qualquer caminho. A solidão da sua luta era palpável, um peso que a impedia de respirar, de encontrar um alívio. Ela se sentia encurralada, sem saída, como um animal ferido preso em uma armadilha, aguardando o golpe final. A manhã seguinte trouxe consigo uma nova onda de humilhação, um lembrete cruel de sua situação. Isabela chegou ao trabalho com olheiras profundas, que denunciavam a noite mal dormida, e uma sensação de exaustão que ia além do físico, atingindo sua alma. Ricardo já estava em seu escritório, imerso em seus papéis, como se nada tivesse acontecido, como se o pedido desesperado da véspera nunca tivesse existido. Ele não a olhou, não fez menção ao pedido absurdo da véspera, mantendo sua postura fria e distante. A indiferença dele era quase mais dolorosa do que a rejeição explícita. Era como se ela não tivesse importância alguma, como se sua dor fosse irrelevante, um mero detalhe em seu universo. Enquanto preparava o café de Ricardo, o aroma amargo do líquido preenchendo o ar, Isabela ouviu ao telefone, falando sobre um jantar de negócios importante que ele teria naquela noite, um evento de alto nível. Ele mencionou a necessidade de um acompanhante, alguém que pudesse impressionar seus parceiros, alguém que estivesse à altura de sua reputação. A ironia era cruel, um golpe baixo do destino. Ele se recusava a ajudá-la em sua necessidade mais profunda, em seu momento de maior desespero, mas buscava uma companhia para um evento social trivial, uma mera formalidade. Isabela sentiu uma pontada de inveja, um sentimento que ela detestava, que a fazia sentir-se pequena e mesquinha. Inveja da facilidade com que ele navegava em seu mundo, da forma como ele podia comprar soluções para seus problemas, enquanto ela se afogava em um mar de dificuldades, lutando para manter a cabeça acima da água. Ela se perguntou se ele sequer imaginava o que era lutar para colocar comida na mesa, para pagar um aluguel, para manter a dignidade de uma família que dependia dela. Provavelmente não. Ele vivia em uma bolha de privilégios, onde os problemas eram resolvidos com um telefonema ou um cheque, onde a vida era um jogo fácil. Aquele contraste, a abissal diferença entre seus mundos, era um lembrete constante de sua própria insignificância aos olhos dele, de sua posição subalterna. Ela serviu o café, as mãos firmes, mas o coração em pedaços, sangrando em silêncio. Mais tarde, Patrícia ligou novamente, a voz mais desesperada do que nunca, um grito de socorro. A avó do noivo havia ligado para Lúcia, perguntando detalhes sobre o namoro de Isabela, o que ele fazia, onde morava, com uma curiosidade que beirava a desconfiança. Lúcia, em sua inocência e boa-fé, havia inventado mais algumas histórias, tecendo uma teia ainda mais complexa, mas a avó parecia desconfiada, seus olhos perspicazes percebendo as lacunas. Isabela, ela quer ver fotos. Ela disse que quer ter certeza de que você está feliz, que não está sozinha. Ela está vindo para Campinas amanhã, antes de irmos para São Carlos, para nos ajudar com os últimos preparativos e para te conhecer melhor. O pânico tomou conta de Isabela, um frio na espinha que a paralisou. Fotos. A avó do noivo vindo para Campinas. A farsa estava prestes a desmoronar de forma espetacular, em um vexame público,
e a humilhação seria ainda maior, insuportável. Ela sentiu o ar faltar, a cabeça girar, o mundo ao seu redor perdendo o foco. A situação havia escalado para um nível insustentável, um ponto sem retorno. Ela precisava de uma solução, e precisava dela agora, antes que fosse tarde demais. O tempo estava se esgotando, e a cada segundo, o abismo se tornava mais profundo, mais ameaçador. A notícia da chegada iminente da avó do Pedro, o noivo de Patrícia, atingiu Isabela como um golpe no estômago, um soco que a deixou sem ar. Ela sentiu o pânico se transformar em uma onda de náusea, o estômago revirando em um nó de ansiedade que a consumia por dentro. Como ela poderia sustentar a farsa agora? A avó, Dona Aurora, uma mulher de olhar perspicaz e mente afiada, com uma reputação de não deixar nada passar, certamente desmascararia a mentira em questão de minutos, com uma facilidade assustadora. A imagem de Lúcia, com o rosto pálido e o coração frágil, desmoronando diante da verdade, era um tormento constante, uma visão que a assombrava. Isabela se viu presa em uma teia de mentiras que ela não havia tecido, mas que agora ameaçava engoli-la por completo, arrastando-a para o fundo. A humilhação iminente não seria apenas dela, mas de toda a sua família, um golpe na dignidade de todos, e isso era um fardo insuportável, um peso que a esmagava. Naquela mesma tarde, enquanto tentava desesperadamente encontrar uma solução, sua mente girando em busca de uma saída, Isabela ouviu Ricardo ao telefone. Ele falava com Marcelo, seu colega de trabalho e braço direito, sobre a dificuldade de encontrar um acompanhante para o jantar de negócios daquela noite, um evento crucial. Não sei, Marcelo. As opções são limitadas. Preciso de alguém que seja apresentável, discreto e que entenda a dinâmica de um evento como esse. Não posso levar qualquer pessoa, preciso de alguém à altura. As palavras de Ricardo, embora não direcionadas a ela, eram um eco cruel de sua própria situação, um espelho que refletia sua dor. Ele buscava uma solução para um problema trivial, uma mera formalidade social, enquanto ela se afogava em um mar de desespero, lutando pela honra de sua família. A ironia era tão palpável que Isabela sentiu um arrepio, um calafrio que percorreu sua espinha. Ela, que era a personificação da discrição e da competência, a assistente perfeita, havia sido descartada sem sequer uma segunda consideração, sem qualquer valor. Isabela sentiu uma pontada de amargura, um gosto azedo na boca. Ela havia dedicado anos de sua vida a esse trabalho, a esse homem, sacrificando seus próprios sonhos e aspirações. Havia sacrificado seus próprios sonhos, sua própria vida pessoal, para garantir a estabilidade de sua família e a eficiência impecável do escritório de Ricardo. E, no momento de sua maior necessidade, em seu ponto mais vulnerável, ele a havia rejeitado com um sorriso de escárnio, com uma frieza que a cortava. A injustiça era gritante, uma ferida aberta que sangrava. Ela se perguntou se ele alguma vez havia parado para pensar na vida de seus funcionários, nas lutas que eles enfrentavam fora do ambiente de trabalho, nas dores e nos sacrifícios. Provavelmente não. Ele vivia em um mundo onde as pessoas eram ferramentas, peças em um jogo, não seres humanos com sentimentos, com sonhos e necessidades. Essa percepção a deixou ainda mais isolada, mais sozinha em sua batalha, em sua luta silenciosa. Ao final do expediente, Isabela se arrastou para casa, o corpo exausto, a mente em frangalhos, como um barco à deriva em uma tempestade. Lúcia e Patrícia estavam animadas, com os olhos brilhando de expectativa, preparando a casa para a chegada da avó do Pedro, alheias à tragédia iminente. Isabela, você precisa descansar. Amanhã a vovó chega, e você precisa estar linda para o seu namorado, disse Lúcia, com um brilho nos olhos que partiu o coração de Isabela, um lembrete doloroso da mentira. Patrícia, por sua vez, mostrava fotos do vestido de noiva, falava sobre os detalhes da festa, completamente alheia à tempestade que se formava, ao abismo que se abria. Isabela tentou sorrir, tentou participar da alegria delas, mas cada risada, cada comentário sobre o casamento, era um lembrete doloroso da farsa que estava prestes a desmoronar, a explodir em 1000 pedaços. Ela se sentia uma fraude, uma mentirosa, e a culpa consumia, corroendo sua alma. Mais tarde, enquanto tentava organizar seus pensamentos, sua mente em um labirinto sem saída, Isabela recebeu uma ligação de Camila, sua amiga de longa data, sua confidente. Camila, com sua voz sempre animada e cheia de energia,
perguntou sobre os preparativos do casamento de Patrícia e, inevitavelmente, sobre o namorado de Isabela. E aí, amiga? Onde está o sortudo? Quero conhecê-lo. A Patrícia me contou que ele é um arraso, um verdadeiro príncipe. Isabela sentiu um nó na garganta, as palavras presas. Ela não podia mentir para Camila, sua amiga de longa data, sua alma gêmea. Mas também não podia contar a verdade, a humilhação de ter sido rejeitada por Ricardo, a farsa que sua mãe havia criado, a vergonha. Ela inventou uma desculpa esfarrapada, dizendo que o namorado estava viajando a trabalho e que talvez não conseguisse ir ao casamento, uma mentira que a feria. A mentira, dita para uma amiga, doeu ainda mais, um golpe em sua própria integridade. A cada nova mentira, Isabela sentia um pedaço de sua alma se perder, se esvair, e a vergonha a corroía por dentro, deixando-a vazia. A solidão era um fardo pesado, e a sensação de estar encurralada, sem saída, era avassaladora, um tormento sem fim. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, um espelho perfeito do estado de espírito de Isabela, que se sentia tão nublada e sem cor quanto o céu. A avó do Pedro, Dona Aurora, chegaria em poucas horas, e o pânico se transformava em uma angústia física, um aperto no peito que dificultava a respiração, como se um peso enorme estivesse sobre ela. Isabela tentou se arrumar, mas cada peça de roupa parecia apertar, sufocá-la, cada movimento era um esforço excruciante, como se seu corpo estivesse pesado como chumbo. Ela se olhou no espelho, vendo uma estranha com olhos fundos, marcados pela noite mal dormida, e uma expressão de derrota que a fazia sentir-se ainda menor. O que ela diria? Como ela agiria? A farsa era tão frágil que parecia prestes a desmoronar com um simples sopro, com a menor brisa. Ela sentia o peso da expectativa de Lúcia e Patrícia, que estavam radiantes com a visita, alheias à tempestade que se aproximava, à tragédia iminente. Naquele dia, Isabela decidiu ir ao trabalho mais cedo, buscando um refúgio temporário na rotina, na segurança do conhecido. Ela esperava encontrar o escritório vazio, um lugar onde pudesse respirar e tentar organizar seus pensamentos, sua mente em caos. Mas, para sua surpresa, Ricardo já estava lá, sentado em sua mesa, o semblante sério, imerso em documentos importantes, como se o mundo exterior não existisse. Ele a olhou de relance, um olhar rápido e impessoal, desprovido de qualquer emoção, antes de voltar sua atenção para o trabalho, para seus negócios. Isabela sentiu um arrepio. A presença dele, tão indiferente e distante, apenas acentuava sua solidão, sua sensação de abandono. Ela se perguntou se ele sequer se lembrava do pedido desesperado que ela havia feito, da humilhação que ela havia sofrido. Provavelmente não. Para ele, era apenas mais um dia, mais uma série de compromissos, mais um dia em sua vida perfeita. Enquanto preparava o café, o aroma forte do líquido preenchendo o ambiente, Isabela ouviu Ricardo ao telefone, falando com um cliente importante, sua voz carregada de autoridade. Ele falava sobre um projeto ambicioso, sobre riscos calculados e recompensas grandiosas, sobre o mundo dos negócios que ela mal compreendia. A voz dele era confiante, assertiva, a voz de alguém que estava no controle absoluto de seu próprio destino, de sua própria vida. Isabela sentiu um contraste doloroso com sua própria vida, onde ela se sentia à deriva, sem controle algum, uma folha ao vento. Ela era uma peça no jogo de outras pessoas, uma marionete de circunstâncias que a arrastavam para um abismo de humilhação, sem poder de escolha. A inveja, um sentimento que ela lutava para reprimir, para esconder, borbulhava novamente, um veneno que a consumia. Inveja da liberdade dele, da capacidade de decidir, de moldar seu próprio futuro, de ser o senhor de seu próprio destino. Mais tarde, enquanto revisava a agenda de Ricardo, cada compromisso uma lembrança de seu mundo distante, Isabela viu um lembrete para o jantar de negócios daquela noite. O nome do restaurante, um dos mais exclusivos e sofisticados de Campinas, e a lista de convidados, figuras proeminentes do mundo dos negócios, apenas reforçavam a distância abissal entre seus mundos. Ela imaginou Ricardo, impecável em seu terno de corte perfeito, sorrindo e apertando mãos, enquanto ela estaria em casa, enfrentando a farsa da avó do Pedro, a humilhação iminente. A injustiça era um nó na garganta, um peso que a sufocava. Ela, que era tão competente e dedicada, estava sendo relegada a um papel secundário em sua própria vida, enquanto ele desfrutava de todas as oportunidades,
de todos os privilégios. Ao meio-dia, o telefone de Isabela tocou, um som estridente que a fez pular. Era Lúcia, a voz embargada pela emoção, quase um sussurro. Isabela, a dona Aurora chegou. Ela é tão simpática, mas ela está perguntando sobre você. Disse que quer te conhecer antes de irmos para São Carlos. Ela quer almoçar com a gente hoje, aqui em casa. E ela perguntou se o seu namorado viria também. O coração de Isabela disparou, batendo descompassadamente no peito. O tempo havia se esgotado. A farsa estava prestes a ser exposta, a desmoronar em um vexame público, e a humilhação seria inevitável, avassaladora. Ela sentiu um frio na espinha, um pressentimento de desgraça, de que o pior estava por vir. Como ela poderia escapar dessa armadilha? Não havia mais tempo para inventar desculpas, para adiar o inevitável. Ela estava encurralada, sem saída, e a vergonha consumia por completo, deixando-a vazia e sem esperança. Isabela desligou o telefone, as mãos suadas, o coração batendo descompassadamente no peito, um tambor de pânico. A voz animada de Lúcia, a expectativa radiante de Patrícia, tudo se misturava em um turbilhão de culpa e pânico, um redemoinho de emoções que a arrastava para o fundo. Dona Aurora estava a caminho, e com ela, a inevitável exposição da farsa, o desmascaramento público que ela tanto temia. Ela precisava ir para casa, enfrentar o que viria, mas a ideia de encarar o olhar perspicaz da matriarca e a decepção de sua mãe era um tormento, uma tortura que a paralisava. A humilhação não seria apenas dela, seria um golpe na dignidade de Lúcia, que havia mentido com a melhor das intenções para proteger suas filhas, e na felicidade de Patrícia, cujo casamento poderia ser comprometido, destruído. Isabela sentiu um frio na espinha, uma sensação de desamparo que a deixava paralisada, incapaz de reagir, de pensar. Ela tentou se concentrar nas últimas tarefas do dia, mas as palavras de Ricardo, ditas na manhã anterior, voltaram à sua mente, um eco cruel. Tenho mais o que fazer do que participar de suas farsas familiares. A indiferença dele era um muro intransponível, uma barreira de gelo, um lembrete constante de sua insignificância no mundo dele, de sua posição subalterna. Ela se perguntou se ele sequer imaginava o que era estar em uma situação tão desesperadora, onde a honra da família estava em jogo, onde tudo podia desmoronar. Provavelmente não. Ele vivia em um universo onde os problemas eram resolvidos com dinheiro e influência, com um simples telefonema, não com sacrifícios e mentiras desesperadas, com a dor da alma. Essa percepção a deixou ainda mais isolada, mais sozinha em sua batalha, em sua luta silenciosa contra o destino. Isabela pegou sua bolsa, o corpo pesado, a mente em frangalhos, como um navio naufragado. Ao passar pela porta do escritório de Ricardo, ela ouviu ao telefone novamente, o semblante sério, mas a voz carregada de uma urgência que ela nunca havia presenciado, uma intensidade que a surpreendeu. Ele falava sobre um investimento de alto risco, sobre a necessidade de fechar um negócio crucial antes do final do dia, um prazo apertado. Marcelo, preciso que você finalize essa documentação. Não podemos perder essa oportunidade. É um divisor de águas para a empresa, para o nosso futuro. A intensidade da conversa dele contrastava com seu próprio desespero silencioso, com a sua dor muda. Ele estava lutando por milhões, por um império, por poder. Ela, por sua vez, lutava para manter a dignidade de sua família, para evitar uma humilhação que parecia inevitável, avassaladora. Ela saiu do prédio, o sol forte de Campinas parecendo zombá-la com sua luminosidade, com seu brilho cruel. O trânsito estava caótico, um mar de carros e buzinas, e cada buzina, cada carro apressado, parecia amplificar sua ansiedade, seu pânico. Isabela sentiu um nó na garganta, uma vontade incontrolável de chorar, de gritar, de simplesmente desaparecer, de sumir da face da terra. Mas ela não podia. Ela era forte, a que resolvia os problemas, a fortaleza de sua família. Ela precisava manter a compostura, mesmo que por dentro estivesse desmoronando, em pedaços. A imagem de Dona Aurora, com seu olhar penetrante, já a assombrava, uma sombra que a perseguia. Como ela inventaria uma desculpa para a ausência do namorado? Como ela sustentaria a farsa diante de alguém tão perspicaz, tão inteligente? Ao chegar em casa, o cheiro de café fresco e bolo caseiro a envolveu,
um aroma que normalmente traria conforto, aconchego, mas que agora apenas intensificava sua angústia, sua dor. Lúcia e Patrícia estavam na sala, radiantes, conversando animadamente com Dona Aurora, alheias à tempestade que se aproximava. A matriarca, uma mulher de cabelos brancos bem penteados e um sorriso acolhedor, mas com olhos que pareciam enxergar a alma, que liam os pensamentos, a recebeu com um abraço caloroso, quase sufocante. Ah, Isabela! Que bom que você chegou! Sua mãe e sua irmã falaram tanto de você e do seu namorado. Estou ansiosa para conhecê-lo. O sorriso de Dona Aurora era gentil, mas seu olhar fixo em Isabela era de uma curiosidade quase investigativa, um raio-x em sua alma. Isabela sentiu o rosto queimar, o coração acelerar, batendo forte no peito. Ela forçou um sorriso, as palavras presas na garganta, incapaz de falar. A farsa estava prestes a ser desmascarada, e a humilhação, a dor, a vergonha, seriam públicas e avassaladoras, um golpe fatal. Ela estava no olho do furacão, e não havia para onde correr, para onde se esconder. O sorriso de Dona Aurora, embora gentil e acolhedor, parecia uma lente de aumento implacável sobre a alma de Isabela, expondo cada nervo, cada mentira. Cada pergunta sobre o namorado era uma facada silenciosa, um golpe que a feria profundamente, e cada olhar da matriarca, um raio-x que ameaçava expor a farsa em sua totalidade, desmascarando-a. Isabela sentia o suor frio escorrer pelas costas, um calafrio que a paralisava, as palavras presas na garganta, incapaz de formar uma frase coerente. Ela tentou balbuciar uma desculpa sobre o trabalho de Ricardo, sobre um compromisso inadiável, uma reunião urgente, mas as palavras soavam vazias, sem convicção, como um eco distante. Lúcia e Patrícia, percebendo o desconforto evidente da irmã, tentavam intervir, mudando de assunto, desviando a atenção, mas Dona Aurora era persistente, com uma curiosidade que beirava a investigação, uma determinação em descobrir a verdade. A humilhação era palpável, o ar pesado com a tensão, com a expectativa do desastre iminente. Enquanto Isabela tentava desesperadamente encontrar uma saída para a situação, sua mente em um turbilhão de pensamentos, o impensável aconteceu. A campainha tocou. Um toque firme, inesperado, que ecoou pela casa, quebrando o silêncio tenso. Todos se entreolharam, confusos, com os olhos arregalados. Ninguém esperava visitas. Lúcia, com um olhar de surpresa, levantou-se para atender, curiosa. Isabela sentiu um arrepio na espinha, um pressentimento estranho, uma sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Quem poderia ser? Em meio ao caos de seus pensamentos, ela ouviu a voz de Lúcia, carregada de surpresa e um toque de reverência, quase um sussurro de admiração. Senhor Ricardo! Que surpresa! Entre, por favor. O nome ecoou na sala, congelando o sangue nas veias de Isabela, paralisando-a Ricardo. Ali, na sua casa. Era inacreditável, surreal. Ricardo Albuquerque entrou na sala, impecável em seu terno de corte perfeito, exalando uma aura de poder e mistério, de elegância e autoridade. Seus olhos varreram o ambiente, pousando por um instante em Isabela, que estava paralisada, o rosto pálido, sem cor, como se tivesse visto um fantasma. Ele não sorriu, mas havia uma intensidade em seu olhar que ela nunca havia visto antes, uma profundidade que a intrigava. Lúcia, Patrícia e Dona Aurora observavam com uma mistura de curiosidade e admiração, quase reverência, diante daquele homem imponente. Ricardo, com uma calma surpreendente, uma compostura que o tornava ainda mais misterioso, dirigiu-se a Lúcia. Boa tarde, Dona Lúcia. Peço desculpas pela intromissão. Sou Ricardo, colega de trabalho da Isabela. Eu vim buscar a Isabela. Tivemos um imprevisto no trabalho e preciso da ajuda dela com urgência. A voz dele era firme, mas havia uma nuance, um tom que Isabela não conseguia decifrar, um mistério em suas palavras. Isabela sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo, uma onda de adrenalina. Imprevisto. Urgência. Ele estava mentindo. Mas por quê? O que o havia levado a fazer aquilo? Ela olhou, buscando uma explicação em seus olhos, mas ele manteve uma expressão impenetrável, um muro que ela não conseguia transpor. Dona Aurora, com seu olhar perspicaz, observava a cena com atenção redobrada,
seus olhos lendo cada movimento, cada expressão. Colega de trabalho? Perguntou a matriarca, com um tom que não era de desconfiança, mas de uma curiosidade aguçada, de quem busca a verdade. Ricardo, sem hesitar, virou-se para Dona Aurora, e um leve sorriso, quase imperceptível, surgiu em seus lábios, um vislumbre de algo novo. Sim, Dona Aurora. E, mais do que isso, Isabela e eu temos um relacionamento que vai além do profissional. Peço desculpas por não ter vindo antes, mas minha agenda é bastante complicada, cheia de compromissos. As palavras de Ricardo caíram como uma bomba na sala, explodindo em surpresa e alívio. Lúcia e Patrícia se entreolharam, os olhos arregalados de surpresa e alívio, um peso enorme sendo tirado de seus ombros. Isabela sentiu o rosto queimar, uma mistura de vergonha e uma ponta de esperança que surgia em seu coração. Ele estava mentindo, mas estava mentindo por ela. Por que ele faria isso? O que o havia feito mudar de ideia tão drasticamente? Ela não conseguia entender, sua mente em um turbilhão. Ricardo, com uma naturalidade impressionante, estendeu a mão para Isabela, um gesto que a surpreendeu. Isabela, querida, precisamos ir. O projeto não pode esperar. A palavra querida fez o coração de Isabela dar um salto, batendo descompassadamente. Era uma atuação, ela sabia, mas a forma como ele a disse, com uma convicção tão grande, a deixou atordoada, sem chão. Ela se levantou, ainda em choque, e pegou a mão dele. Aquele toque, inesperado e firme, era o início de algo completamente novo, algo que ela jamais poderia ter previsto. A humilhação havia sido evitada, mas a confusão e o mistério apenas começavam, tecendo uma nova trama em suas vidas. O toque da mão de Ricardo era firme, quase protetor, e Isabela sentiu um arrepio percorrer seu braço, uma corrente elétrica que a despertou. Ela o seguiu para fora do apartamento, deixando para trás os olhares confusos de Lúcia e Patrícia, que ainda tentavam processar o que havia acontecido, e o olhar ainda mais perspicaz de Dona Aurora, que parecia ter compreendido mais do que dizia. O silêncio no elevador era denso, carregado de perguntas não ditas, de mistérios que pairavam no ar. Isabela não conseguia desviar o olhar do perfil de Ricardo, tentando decifrar o que o havia levado a fazer aquilo, a agir de forma tão inesperada. Porque ele, o homem que a havia rejeitado com tanto desprezo, com tanta frieza, agora estava ali, fingindo ser seu namorado, seu salvador? A mente dela estava em um turbilhão, incapaz de processar a reviravolta inesperada, a mudança radical em sua vida. Ao chegarem ao estacionamento, Ricardo abriu a porta do carro para ela, um gesto de cavalheirismo que a pegou de surpresa, um ato que ela jamais esperaria dele. Isabela entrou, ainda em choque, e ele deu a volta, sentando-se ao volante. O motor roncou suavemente, um som abafado, e o carro de luxo deslizou pelas ruas de Campinas, deixando para trás o prédio e a confusão. O silêncio se estendeu por alguns minutos, pesado, preenchido por pensamentos não ditos, até que Isabela, reunindo toda a sua coragem, toda a sua bravura, finalmente quebrou o gelo. Por que você fez isso, Ricardo? Por que veio até minha casa? Por que mentiu? Sua voz era um sussurro, carregada de uma mistura de gratidão e indignação, de alívio e confusão. Ricardo manteve os olhos fixos na estrada, o semblante impenetrável, uma máscara de indiferença. Você estava em apuros, Isabela. Eu ouvi a ligação da sua irmã. E, para ser sincero, não gosto de ver as pessoas em situações tão embaraçosas, tão desesperadoras. A resposta dele era fria, quase mecânica, desprovida de emoção, mas havia uma ponta de algo que Isabela não conseguia identificar, um mistério em suas palavras. Ele não parecia estar fazendo um favor, mas sim cumprindo uma obrigação, um dever. Além disso, ele continuou, a voz um pouco mais suave, quase um sussurro: eu precisava de um acompanhante para o jantar de negócios de hoje à noite. E você, Isabela, é a pessoa mais discreta e competente que conheço. Seria uma troca justa, um acordo de benefício mútuo. Isabela sentiu uma pontada de desapontamento, um gosto amargo na boca. Então era isso. Uma troca. Ele não havia agido por empatia genuína, por compaixão, mas por conveniência, por interesse próprio. Aquele pequeno vislumbre de esperança que havia surgido em seu coração se desfez em cinzas,
em pó. Ela era, mais uma vez, uma ferramenta, uma solução para um problema dele, uma peça em seu jogo. A humilhação, embora evitada na frente de sua família, agora se manifestava de uma forma diferente, mais sutil, mais velada, mas igualmente dolorosa, uma ferida que sangrava por dentro. Ela era boa o suficiente para ser uma namorada de fachada para seus negócios, para suas aparências, mas não para sua vida pessoal, para seu coração. O contraste era cruel, uma verdade que a feria. Eles seguiram para o apartamento de Ricardo, a cobertura luxuosa que ela conhecia tão bem. Isabela, ainda atordoada, observava a paisagem urbana passar pela janela, as luzes da cidade cintilando. A cidade, antes um cenário de suas lutas, agora parecia um palco para essa farsa inesperada, um drama que ela estava prestes a protagonizar. Ao chegarem à cobertura, Ricardo a conduziu até um dos quartos de hóspedes, um ambiente elegante e impessoal. Você pode se arrumar aqui. Tem um vestido que talvez sirva. Foi comprado para um evento e nunca foi usado. A sugestão dele era prática, mas Isabela sentiu um nó na garganta. Um vestido nunca usado, provavelmente de alguma ex-namorada ou acompanhante que ele havia descartado, que havia sido esquecida. Ela era apenas mais uma em uma longa lista, uma substituta. Enquanto se preparava para o jantar, Isabela se olhou no espelho, vendo uma estranha refletida. O vestido, um modelo elegante e discreto, caía perfeitamente em seu corpo, realçando suas curvas. Ela se sentia uma impostora, vestindo roupas que não eram suas, interpretando um papel que não lhe pertencia, uma personagem em uma peça. A imagem de Ricardo, tão distante e inatingível, pairava em sua mente, uma sombra que a acompanhava. Ela sabia que estava entrando em um mundo que não era o seu, um mundo de aparências e conveniências, de jogos de poder. Mas, por sua família, por Lúcia e Patrícia, ela faria o que fosse preciso, ela se sacrificaria. A dor da humilhação, embora presente, era agora temperada por uma determinação silenciosa, uma força que surgia de dentro dela. Ela seria a namorada perfeita, a assistente impecável, a mulher que ele precisava para aquela noite. E, no dia seguinte, ela voltaria à sua própria vida, com a dignidade que ainda lhe restava, com a cabeça erguida. O jantar de negócios no restaurante exclusivo de Campinas era um espetáculo de luxo e poder, um palco onde a elite da cidade se encontrava. Isabela, sentada ao lado de Ricardo, sentia-se como uma atriz em um palco grandioso, interpretando um papel que não lhe pertencia, uma personagem em uma peça complexa. O vestido, elegante e discreto, a fazia sentir-se uma impostora, uma intrusa naquele mundo, mas a determinação de honrar o sacrifício de Ricardo, por mais que fosse por mera conveniência, a mantinha firme, com a postura ereta. Ela observava Ricardo interagir com os outros empresários, sua postura confiante, sua inteligência afiada, sua capacidade de dominar o ambiente. Ele era um peixe em seu próprio aquário, nadando com desenvoltura em um mar de tubarões, um mestre em seu jogo. A cada sorriso forçado, a cada comentário sobre o relacionamento deles, Isabela sentia um nó no estômago, uma pontada de ansiedade, mas mantinha a compostura, a máscara de serenidade. Ricardo, para surpresa de Isabela, era um ator convincente, um mestre na arte da dissimulação. Ele a apresentava como sua companheira, sua inspiração, com uma naturalidade que a deixava perplexa, sem palavras. Ele segurava sua mão sob a mesa, um toque sutil que parecia mais um lembrete do papel que ela deveria desempenhar do que um gesto de carinho, de afeto. No entanto, em alguns momentos, Isabela sentia um calor estranho naquele toque, uma conexão inesperada que a fazia questionar a frieza inicial dele, a muralha que ele havia erguido. Ela o observava de perto, notando detalhes que nunca havia percebido no escritório, a forma como seus olhos brilhavam quando falava de seus projetos, a paixão contida em sua voz ao discutir inovações tecnológicas, um vislumbre de sua alma. Ele não era apenas o chefe frio e distante, havia uma profundidade ali que ela começava a vislumbrar, uma complexidade que a intrigava. Durante o jantar, um dos colegas de Ricardo, Marcelo, aproximou-se da mesa, com um sorriso forçado. Ele lançou um olhar curioso para Isabela, um misto de surpresa e desconfiança, de julgamento. Ricardo, que surpresa! Não sabia que você estava acompanhado. E a Isabela, nossa assistente, certo?
O tom de Marcelo era carregado de insinuação, de malícia, e Isabela sentiu o rosto queimar, a vergonha invadindo. Ricardo, no entanto, manteve a calma, a compostura inabalável. Ele sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e colocou a mão nas costas de Isabela, um gesto protetor, quase possessivo. Marcelo, por favor. Isabela é muito mais do que apenas minha assistente. Ela é minha companheira. E sim, ela é brilhante em tudo o que faz, uma mulher excepcional. As palavras de Ricardo, ditas com uma firmeza inabalável, com uma autoridade que não admitia questionamentos, calaram Marcelo, que se retirou com um aceno de cabeça, ainda com um olhar desconfiado, mas sem ousar contestar. Isabela sentiu um misto de alívio e confusão. Ricardo a havia defendido, a havia elevado, mesmo que fosse parte da farsa, da encenação. Aquele gesto, a forma como ele a havia protegido do olhar julgador de Marcelo, a atingiu de uma forma inesperada, tocando seu coração. Ela olhou, e por um breve instante, seus olhos se encontraram, um encontro de almas. Havia algo ali, uma faísca, uma compreensão silenciosa que transcendia as palavras, que ia além da razão. Ela não sabia o que era, mas sentiu um tremor em seu coração, uma emoção que a assustava e a fascinava ao mesmo tempo. Aquele homem, que ela pensava ser tão distante, estava revelando camadas que ela jamais imaginaria, uma complexidade que a atraía. Ao final do jantar, enquanto Ricardo se despedia dos convidados, com sua elegância habitual, Isabela sentiu um cansaço profundo, mas também uma estranha sensação de realização, de dever cumprido. Ela havia cumprido seu papel, havia ajudado Ricardo em seu jantar de negócios e, mais importante, havia evitado a humilhação de sua família, salvando-a do vexame. No carro, a caminho da cobertura, o silêncio era diferente. Não era mais pesado, opressor, mas sim um silêncio confortável, preenchido por pensamentos não ditos, por uma nova conexão. Isabela olhou para Ricardo, que dirigia com a mesma concentração de sempre, mas com uma aura diferente. Ela se perguntou o que ele estava pensando, o que o havia levado a essa atitude tão inesperada, a essa reviravolta. A farsa estava apenas começando, mas já estava mudando a dinâmica entre eles de uma forma que Isabela não conseguia prever. A linha entre a atuação e a realidade começava a se borrar, e o mistério em torno de Ricardo apenas crescia, tornando-o ainda mais intrigante. A viagem para São Carlos, no carro de luxo de Ricardo, era uma mistura estranha de tensão e antecipação, como se estivessem à beira de um precipício, sem saber o que os esperava. Isabela, sentada ao lado dele, observava a paisagem rural de São Paulo passar pela janela, as fazendas e pequenas cidades substituindo a agitação frenética de Campinas, um cenário que se transformava. O silêncio entre eles não era mais o silêncio pesado da indiferença, da distância, mas um silêncio confortável, preenchido por pensamentos não ditos e uma curiosidade crescente, uma atração mútua. Ricardo, ao volante, parecia mais relaxado, menos o empresário frio e calculista do escritório, revelando um lado mais humano. Ele até mesmo fez alguns comentários sobre a paisagem, sobre a beleza do interior, algo que Isabela jamais esperaria dele, uma surpresa agradável. Ela sentia que estava vendo um lado diferente de Ricardo, um lado mais humano, mais sensível, que a intrigava profundamente, que a atraía. Durante a viagem, eles ensaiaram suas histórias, como dois atores se preparando para uma peça importante. Ricardo, com uma seriedade surpreendente, perguntou sobre a família de Isabela, sobre os detalhes do casamento, sobre o que ele deveria saber para ser o namorado perfeito, o papel que ele estava interpretando. Isabela, por sua vez, explicou as nuances da dinâmica familiar, a importância de Lúcia, a personalidade de Patrícia, a rigidez de Dona Aurora, cada detalhe crucial para a farsa. A cada pergunta e resposta, eles se conheciam um pouco mais, não como chefe e assistente, mas como dois estranhos que estavam prestes a embarcar em uma farsa complexa, em uma aventura inesperada. Isabela sentiu uma estranha intimidade surgir entre eles, uma conexão forjada na necessidade e na cumplicidade, um laço invisível que os unia. Ao chegarem a São Carlos, a pequena cidade estava em festa, vibrando com a alegria do casamento. A casa de Patrícia e Pedro estava decorada com esmero, com flores e luzes, e a família os recebeu com abraços calorosos e olhares curiosos, que tentavam decifrar a nova dinâmica. Lúcia e Patrícia estavam radiantes,
aliviadas e felizes em ver Ricardo ao lado de Isabela, a farsa funcionando perfeitamente. Dona Aurora, com seu olhar perspicaz, observava a interação entre eles com uma atenção redobrada, como uma detetive, mas um sorriso satisfeito brincava em seus lábios, um sinal de aprovação. Ricardo, para a surpresa de Isabela, se encaixou perfeitamente no papel. Ele era charmoso, atencioso, e tratava Isabela com um carinho que parecia genuíno, que a fazia questionar a realidade. Ele conversava com a família, fazia piadas, e até mesmo ajudava nos preparativos finais, mostrando um lado que ela jamais imaginaria. Isabela o observava, perplexa, sentindo seu coração acelerar a cada gesto, a cada palavra dele, uma emoção que a invadia. O casamento de Patrícia e Pedro foi um evento emocionante, cheio de alegria e celebração. Isabela, ao lado de Ricardo, sentia-se parte de um sonho que ela havia ajudado a construir para sua irmã, um momento de pura felicidade. Durante a festa, em um momento de descontração, a banda começou a tocar uma música romântica, e o mestre de cerimônias anunciou uma brincadeira: agora, um beijo para os casais apaixonados. Todos os casais na pista de dança se beijaram, e os olhos de todos se voltaram para Isabela e Ricardo, com expectativa. Isabela sentiu o rosto queimar, o coração batendo descompassadamente, um misto de pânico e antecipação. Ela olhou para Ricardo, que a olhou de volta, um brilho intenso em seus olhos, uma promessa silenciosa. Ricardo, sem hesitar, inclinou-se e a beijou. Não foi um beijo de atuação, um beijo protocolar, um mero cumprimento de um papel. Foi um beijo suave, demorado, que transmitia uma mistura de surpresa, carinho e uma paixão contida, uma explosão de sentimentos. Isabela sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo, uma onda de sensações que a deixou sem ar, sem chão. Ela fechou os olhos, entregando-se ao momento, esquecendo-se da farsa, da plateia, de tudo ao seu redor. Aquele beijo, inesperado e avassalador, revelou sentimentos que ela não sabia que existiam, sentimentos que transcendiam a conveniência e a necessidade, que iam além da razão. Quando eles se separaram, os aplausos da família ecoaram na sala, mas Isabela só conseguia ver os olhos de Ricardo, que a olhavam com uma intensidade que a fez tremer. A farsa havia se tornado real, e o mundo de Isabela nunca mais seria o mesmo, transformado para sempre. O beijo de Ricardo ainda queimava nos lábios de Isabela, uma chama inesperada que acendera algo profundo dentro dela, uma paixão que ela não sabia que existia. A festa continuava ao redor, com a música e as risadas, mas o mundo parecia ter se reduzido a eles dois, a um universo particular. Os olhos de Ricardo, fixos nos dela, transmitiam uma intensidade que a desarmava por completo, que a deixava vulnerável. Ela sentia o coração batendo descompassadamente, uma mistura de medo e uma euforia que a deixava sem fôlego, sem ar. A farsa havia se desfeito, revelando uma verdade que ela não ousava sequer sonhar, um amor que surgia do inesperado. Eles se afastaram lentamente, os aplausos da família soando distantes, abafados, e um silêncio carregado de significado se instalou entre eles, um silêncio que falava mais do que 1000 palavras. Mais tarde, já na casa de Patrícia, onde a família estava hospedada, Isabela e Ricardo se encontraram em um canto mais reservado, longe dos olhares curiosos e dos comentários. A noite estava estrelada, com o céu límpido e brilhante, e o ar fresco de São Carlos trazia um alívio bem-vindo à tensão que os envolvia, que os consumia. Isabela, ainda atordoada, com a mente em turbilhão, foi a primeira a falar, a voz um sussurro, quase inaudível. Ricardo, o que foi aquilo? Por que você me beijou daquele jeito? Ela precisava de respostas, precisava entender o que havia acontecido, o que aquele beijo significava. Ricardo a olhou, e pela primeira vez, Isabela viu uma vulnerabilidade em seus olhos, uma hesitação que humanizava o empresário frio e distante, revelando um lado que ela não conhecia. Ele respirou fundo, e suas palavras saíram em um tom baixo, mas firme, carregadas de emoção. Isabela, eu não sei o que aconteceu. Não foi planejado. Mas, quando te beijei, não senti que estava fingindo. Senti algo real, algo que me pegou de surpresa. A confissão dele atingiu Isabela como uma onda, um choque que a fez tremer. Ela sentiu um tremor percorrer seu corpo. Ele também havia sentido. Não era apenas uma ilusão dela,
uma fantasia. Eu também não senti que estava fingindo, Ricardo, ela confessou, a voz embargada pela emoção, quase um choro. Eu não sei o que pensar, o que fazer com isso. O olhar de Ricardo se intensificou, fixando-se nos dela. Eu sei o que pensar, Isabela. Eu estou apaixonado por você. Loucamente apaixonado. As palavras dele, diretas e inesperadas, fizeram o mundo de Isabela girar, como se ela estivesse em um carrossel de emoções. Apaixonado. Ele, o homem que a havia rejeitado com tanto desprezo, com tanta frieza, agora estava ali, declarando seu amor. Era surreal, inacreditável, um sonho que ela não ousava sonhar. Ela sentiu uma mistura de alegria e medo. Medo das barreiras, das diferenças sociais, do mundo dele que parecia tão distante do seu, tão inatingível. Ricardo, nós somos de mundos tão diferentes. Eu sou sua assistente. Sua família, a minha família. Ela tentou argumentar, tentou encontrar razões para recuar, mas ele a interrompeu, segurando suas mãos com firmeza, com carinho. Eu sei, Isabela. Eu sei de tudo isso. Mas o que eu sinto por você é real. E eu estou disposto a enfrentar o que for preciso para tentar. Você estaria disposta a tentar também? A arriscar tudo? Isabela olhou para as mãos deles entrelaçadas, sentindo o calor do toque dele, a conexão que os unia. Aquele homem, que antes era a personificação da indiferença, da frieza, agora estava ali, oferecendo-lhe um futuro, um amor que ela jamais imaginaria, um conto de fadas. Ela pensou em Lúcia, em Patrícia, na dignidade que ela havia lutado tanto para proteger, para manter. E agora, ali estava a chance de uma felicidade que era só dela, um presente do destino. Ela respirou fundo, sentindo uma nova força surgir dentro dela, uma coragem que ela não sabia que possuía. Sim, Ricardo. Eu estou disposta a tentar. Disposta a arriscar tudo por nós. Um sorriso, o primeiro sorriso genuíno que ela via nele, iluminou o rosto de Ricardo, transformando, aquele momento, a confissão mútua, a decisão de arriscar, era o início de uma nova jornada, cheia de incertezas, mas também de uma esperança avassaladora. A farsa havia terminado, e o amor, inesperado e poderoso, havia encontrado seu caminho, florescendo em seus corações. A confissão de amor sob o céu estrelado de São Carlos havia selado um pacto silencioso entre Isabela e Ricardo, um compromisso que transcendia as palavras. A decisão de tentar, de arriscar tudo por um sentimento que havia florescido em meio a uma farsa, era um divisor de águas em suas vidas, um ponto de não retorno. Na manhã seguinte, ao se despedirem da família de Isabela, Dona Aurora, com um sorriso enigmático e um olhar de sabedoria, apertou a mão de Ricardo. Cuide bem da nossa Isabela, meu rapaz. Ela merece toda a felicidade do mundo, e eu vejo que você pode dá-la. As palavras da matriarca, carregadas de uma sabedoria ancestral, eram um reconhecimento tácito da verdade que ela havia percebido, da conexão que os unia. Lúcia e Patrícia, radiantes, abraçaram Isabela, os olhos marejados de alegria por vê-la finalmente feliz, com um brilho diferente no olhar. A volta para Campinas foi diferente. O silêncio no carro agora era de cumplicidade, de planos sussurrados e olhares trocados, de um futuro que se desenhava. Isabela e Ricardo conversaram sobre o futuro, sobre os desafios que teriam que enfrentar, sobre as barreiras sociais que precisariam transpor. Isabela expressou seus medos sobre a diferença de seus mundos, sobre o julgamento social, sobre a percepção de ser a ex-empregada em seu novo papel, a insegurança que a assombrava. Ricardo, com uma seriedade que a acalmava, com uma voz firme e protetora, garantiu que estaria ao lado dela, que enfrentariam tudo juntos, de mãos dadas. Ele a incentivou a retomar seus sonhos, a estudar enfermagem, a construir sua própria carreira, longe da sombra dele, para que ela pudesse brilhar por si mesma. Aquele apoio, aquela crença inabalável em seu potencial, era um bálsamo para a alma de Isabela, uma injeção de confiança. Isabela, com uma coragem renovada, tomou uma decisão importante, um passo crucial para sua independência. Ela deixou o emprego de assistente pessoal de Ricardo. Não por falta de gratidão, mas para construir sua própria independência, para que o relacionamento deles pudesse florescer em um terreno de igualdade,
longe das antigas dinâmicas de poder e subordinação. Ricardo, compreendendo a necessidade dela, a apoiou incondicionalmente, oferecendo-lhe todo o suporte para que ela pudesse estudar e se dedicar à sua nova paixão, a enfermagem. Ela permaneceu na cobertura, mas agora como sua companheira, sua parceira, sua igual, e não mais como sua funcionária. A transição foi desafiadora, cheia de adaptações, mas cada passo era um testemunho do amor e do respeito mútuo que estava crescendo entre eles, fortalecendo-os. O primeiro grande desafio surgiu quando Ricardo a convidou para um evento de gala beneficente, um dos mais importantes da elite de Campinas, um mundo que ela não conhecia. Isabela hesitou, o medo do julgamento social, da percepção de ser uma intrusa em um mundo que não era o seu, a paralisou. Ricardo, eu não sei se consigo. As pessoas, elas vão me olhar, vão comentar. Eu não pertenço a esse mundo, eu não me encaixo. A insegurança dela era palpável, visível em seus olhos. Ricardo, no entanto, a abraçou, seus olhos transmitindo uma força inabalável, uma certeza. Você pertence a mim, Isabela. E eu pertenço a você. Não importa o que os outros pensem. Nós vamos enfrentar isso juntos, de cabeça erguida. Aquele momento, a decisão de lutar lado a lado, solidificou o compromisso deles, tornando-o inquebrável. Eles começaram a frequentar os mundos um do outro, gradualmente superando as barreiras sociais, as diferenças que antes pareciam intransponíveis. Isabela apresentou Ricardo a seus amigos, a Camila, que o recebeu com surpresa e alegria, vendo a transformação da amiga. Ricardo, por sua vez, a levou a eventos sociais, apresentando-a com orgulho como sua companheira, sua parceira de vida. A cada novo passo, a cada novo desafio superado, o amor deles se fortalecia, se aprofundava. Isabela, finalmente, se permitiu parar de ter medo. Ela aceitou o amor de Ricardo de corpo e alma, reconhecendo seu próprio valor e a felicidade que merecia, que ela havia conquistado. Naquela noite, na varanda da cobertura, com as luzes de Campinas cintilando ao longe, Ricardo a abraçou, e seus olhos se encontraram, um brilho de amor. Eu te amo, Isabela, ele sussurrou, e ela respondeu com a mesma intensidade, com a mesma paixão. Eu também te amo, Ricardo. Eles dormiram juntos pela primeira vez como um casal apaixonado, a entrega mútua selando um compromisso que transcendia as diferenças sociais e os medos do passado, um novo começo. Na manhã seguinte, o sol invadia o quarto, iluminando os dois, que se abraçavam em um sono tranquilo, sereno. O futuro era incerto, como sempre, mas a certeza do amor que os unia era inabalável, uma rocha em meio à tempestade. Eles haviam encontrado um no outro a força para superar as adversidades, para construir um futuro onde as diferenças não eram obstáculo, mas sim a base de uma história de amor única e verdadeira, um romance épico. A humilhação havia se transformado em vitória, a dor em superação, e a invisibilidade em um amor que brilhava mais forte do que as luzes da cidade, mais intenso do que qualquer estrela. A verdadeira dignidade não está em evitar a humilhação, mas em encontrar a força para superá-la, permitindo que o amor e a perseverança construam um futuro onde as diferenças se tornam a base de uma conexão inquebrável, um laço eterno.